Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot, o canal onde nós ensinamos a Torá com a visão de Yeshua, o nosso Mashiach. Então, eu quero já nesse começo desse vídeo convidar você, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com aquelas pessoas que você sabe que gosta de uma boa explanação da palavra. Também ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós colocarmos este vídeo. E, por favor, coloque um comentário nesse vídeo, dizendo de onde você mora, dando um amém, dizendo se você gostou dessa ministração, se alguma coisa pode ser melhorada, para que cada vez mais o YouTube entregue esse material para outras pessoas. Então, que essa semana você tenha uma semana abençoada, que você possa ver a mão do Eterno sobre a sua vida com muita clareza. Nessa semana nós estamos estudando a porção dessa semana ela se chama Selach Lecha, que é a porção que vai falar sobre os espias que foram vistoriar a terra de Israel. Então, nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, que inclui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em 54 porções, que nós chamamos de Parashá, Parashiot, o hebraico no plural. Então, essa semana nós estamos estudando a Parashá, a porção semanal, Selach Lecha. E essa porção semanal, ela está no livro de Números, entre os capítulos 13, 14 e 15. Ela tem 119 versículos e o ponto principal dessa parashá, dessa porção, é o envio de 12 espias para a terra de Israel. Então, Moisés vai conversar com o Eterno, digamos assim: olha, Eterno, nós queremos mandar alguns espias antes de irmos lá conquistar a terra. O primeiro problema que a gente vai encontrar nessa parashá, amados, e acontece muito na nossa vida, é quando nós sabemos qual é a vontade do Eterno e a gente fica tentando mudar essa vontade do Eterno. O Eterno já havia dito para Abraão, Isaac e Jacó, os nossos patriarcas, já tinha dito para eles: olha, eu vou dar para vocês a terra de Israel. Essa terra será de vocês. Essa terra mana leite e mel. Essa terra é maravilhosa. A Torá, a Bíblia, vai nos dizer que o povo de Israel, quando estava sendo escravizado no Egito, Moshe chegou para eles e falou: olha, o Eterno me mandou aqui porque ele vai libertar vocês e vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E aí, amados, no segundo ano de caminhada no deserto, porque o primeiro ano eles vão receber a Torá no Monte Sinai, no segundo ano, veja só, no segundo ano eles chegaram na porta da terra prometida. E quando eles chegaram na porta da terra prometida, o que aconteceu? Moisés veio com essa conversinha para o lado de Deus, né? Os homens ali, a liderança de Israel, falou para Moisés que era bom mandar um espia para conhecer a terra, para ver e tal. Qual é o problema disso, irmão? O que eles queriam ver na terra? O que eles queriam? Qual era o segredo que eles queriam descobrir naquela terra? Não tinha nenhum segredo. O problema é que, como eu já falei, tem horas que a gente sabe qual é a vontade de Deus. Tem horas que nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós sabemos o que está por trás da porta, mas nós ficamos querendo mudar o pensamento de Deus para podermos fazer diferente daquilo que foi nos orientado a fazer. A Bíblia vai dizer que é melhor você obedecer do que sacrificar. O rei Saul, ele perdeu o seu reinado porque ele preferiu sacrificar. Quando o Eterno deu uma missão para confirmar o trono de Saul para sempre, ele falou: olha, vai lá, acaba com o povo amalequita, porque eu determinei
que esse povo vai sumir da face da terra. E aí, sabe o que eles fizeram? O rei Saul fez? Foi lá, trouxe gado, trouxe um monte de coisa, com a desculpa de que era para agradar o Eterno, para sacrificar ao Eterno. E junto com tudo isso, ele trouxe o rei Agag, que não era para trazer, não era para trazer ninguém dos amalequitas. Os amalequitas foi um povo que foi muito covarde com Israel quando Israel saiu do Egito. Ele foi o primeiro povo que saiu de Canaã para ir perto do Egito, enfrentar o povo de Israel, fazer mal para o povo de Israel. Então, Deus lá no deserto prometeu que iria exterminar o povo de Amaleque. E o Saul recebeu a grande missão. Vai lá, Saul, vai lá, bota para quebrar, porque eu vou confirmar o teu reino. E ele volta trazendo gado, trazendo caprino, trazendo coisas e junto trazendo o rei Agag. Então, tem horas que nós queremos enganar a Deus. Nós queremos dar uma de João sem braço, como se diz, né? Nós queremos, sabe, jogar aquele somebody love em Deus, esquecendo que ele é o Todo-Poderoso. Então, o povo de Israel chegou na porta. E ele já tem referência. Deus já tinha dito, eu vou expulsar o Hitita, eu vou expulsar todo mundo que habita naquela terra, eu vou botar para correr. É só vocês irem lá e tomar posse da terra. Na hora de fazer isso, o que o povo fez? Vamos mandar espias. Vamos mandar espiões. Vamos mandar... E aí, isso é uma lição para nós, porque tem hora que nós estamos querendo buscar confirmação de Deus para algumas coisas que nós já sabemos qual é a resposta de Deus. Nós já sabemos o que é que Deus está pensando em relação àquilo que nós estamos querendo dar um chapéu nele. Então, muito cuidado com isso, amado. Muito cuidado, tem hora que você sabe que a coisa é errada, mas você quer persistir na coisa errada. Não, quem sabe, parece o Balaão. Deus falou, não vai, Balaão. Daqui a pouco o Balaão vem, Deus, sabe, o povo, os caras vieram aí. Não tem essa, irmão. Faça o seguinte, saiba que a vontade de Deus, ela é soberana sobre a tua vida. Então, não deixe que coisas que você sabe que não é para você. E às vezes essas coisas não é uma questão de pecado ou não pecado. É que não é para você. Não é para você se envolver, não é para você mexer, não é para você pôr a mão. Então, fique longe. Não vá fazer como esses homens. Não vamos mandar 12 espias para ver a terra. Deus já falou que a terra é boa. Deus já falou o que tem na terra. Lá mana leite e mel. Lá não é, Moisés vai falar isso lá no livro de Deuteronômio, lá não é igual à terra do Egito. Lá é a terra que você planta, semeia e colhe. Então, amados, quando nós precisamos sempre estar de olho nas promessas de Deus, como nós reagimos a essas promessas. Por quê? Porque tem hora que a nossa má inclinação, que a gente chama de carne, a nossa carninha, sabe o que ela quer fazer? Ela quer nos enganar. Ela quer, olha, eu não sei bem se é isso ou se não é. É isso mesmo. Eu tenho certeza do que Deus quer para a minha vida. Então, Moisés manda esses 12 espias. Quando ele vai falar para Deus, Deus, olha, o povo acha melhor mandar uns espias lá. Deus vai falar essa frase, Selah Lehá. Ele vai falar isso porque é mais ou menos assim, ó. Se você quer mandar, Moisés, não vem aqui, sabe, encher meus pacová. Se você quer mandar, mande por você. Envia por ti mesmo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele não fica nos obrigando, ele nos ensina e nos dá realmente qual é a direção que nós devemos tomar. Mas aí cabe a nós tomar a decisão. Cabe a nós sermos sinceros nessas decisões. Então, Deus vai falar para, olha, se você quer mandar, então manda por tua conta. Manda
por tua vontade. Manda porque você quer mandar. Por mim não mandaria. Mas a gente... É muito simples, irmãos. Nós, na hora de sermos pressionados, nós abrirmos mão das convicções que nós temos, porque nós estamos nos sentindo pressionados. Foi o que aconteceu com Moshe aqui. Ele pegou, ouviu o povo e mandou. E aí o que aconteceu? Esses 12 espias viram a terra, e quando voltaram, eles trouxeram frutos gigantescos. E quando eles vão dar o seu relatório, 10 desses 12 espias começam a dizer: a terra tem gigante. Olha o tamanho do fruto que a gente trouxe. Imagina as pessoas que comem esse fruto. Então, quando eles voltam falando mal da terra de Israel. E aqui eu quero começar, né? A gente já começou, mas eu quero trazer aqui para você um raciocínio, um pensamentozinho para nós, só para nós nos alocarmos bem. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Todos nós viemos para esse mundo com uma missão. Deus nos deu uma missão. Tem um monte de missão que nos é imbuída, que são missões secundárias. Por exemplo, casar, ter filhos, ser um homem bem-sucedido, ser uma pessoa bem conceituada. Isso tudo são missões secundárias. Mas nós temos uma missão, que é a missão que Deus nos deu. Às vezes eu falo para as pessoas, às vezes a tua missão é ganhar dinheiro. Faça isso com afinco. Ganhe dinheiro mesmo. Só que tem um porém. Ganhe dinheiro e use ele para que o eterno seja glorificado. Não adianta você ganhar e achar que não, é só para o meu deleite. Não, não é para o teu deleite. Quando o eterno coloca recursos em grande escala na nossa mão, é para nós sermos uma bênção grande para as pessoas. Então, o que você está fazendo com a missão que Deus te entregou? Talvez você diga assim para mim, mas eu nem sei qual é a minha missão. Sabe? Se você prestar atenção na sua vida, você vai saber qual é a sua missão. Você vai sentir o teu coração pulsar por alguma coisa mais forte do que outra. Às vezes a tua missão é uma retificação. Você tem uma dificuldade muito grande com determinado pecado. Essa é a tua missão. Melhora isso, corrija isso. Não, eu sou muito falador. Então corrija. O salmista Davi, ele vai dizer para nós assim, ele faz um salmo e ele ora para o Eterno dizendo assim: põe uma guarda na minha boca. Quando ele fala põe uma guarda na minha boca, ele não está pedindo para colocar uma policial feminina na boca dele. É uma guarda total. É uma guarda completa cuidando da boca do salmista Davi. Então qual é? Às vezes você tem... Não, olha, eu não consigo me libertar desse pecado. Consegue. Se você se apegar com o Eterno, se apegar com a lei de Deus, você obedecer de verdade, você vai conseguir vencer esse pecado. E vencer esse pecado é a tua grande missão nessa vida. Você muitas vezes foi chamado, colocado aqui para você mudar a história da tua família. Talvez você seja o primeiro a servir o Eterno. O primeiro a buscar o Eterno. E isso é uma grande dádiva. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não abandone a tua missão. Esses 12 homens, eles receberam uma missão específica. Vão lá e espiem a terra. Não é para voltar de lá fazendo comentário a respeito da terra. Você volta e dá o relatório do que você viu. Não é para você colocar o teu coração no relatório.
Porque a Bíblia vai dizer para nós lá em Jeremias: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e ele é perverso. Então, o coração do homem, ele é perverso. O coração do homem, ele é inclinado para o mal. Esses 12 espias, eles tinham que ir, voltar e dar o relatório do que Moisés pediu para ele. A terra é forte ou é fraca? Porque se elas forem fortificadas, significam que os caras são fracos. Se não tiver muro, é porque eles são valentes, são fortes. Ela tem muita árvore ou tem pouca árvore? Ela tem muito recurso ou pouco? Como é? Então, eles tinham que voltar e entregar apenas o relatório do que eles foram ver. Mas eles voltaram, fazendo comentários extras. Eu costumo dizer, isso acontece muito, principalmente nas igrejas pentecostais, aquelas pessoas que buscam mais, ter revelações e tudo mais. Eu sempre falo, a maioria dos profetas gosta de pôr um lacinho no cavalo. O Eterno impele o coração dele a falar uma coisa e ele fala o que o Eterno impeliu ele a falar. Mas no final ele vai lá e coloca um lacinho no cavalo. Lá no final ele quer enfeitar o pavão. E isso, amados, não é bom para nós. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser sinceros naquilo em que nós temos que fazer para o Eterno. Então esses homens voltaram, em vez de falar, não, a terra, olha, imagina, essa terra, o fruto dela é gigante. Não, eles voltam dizendo, imagina quem come esses frutos do tamanho que tem. Os gigantes não são problemas, irmãos. Se tem um gigante na tua vida, fique tranquilo. Fique tranquilo. Daqui a pouco Deus te dá a pedra que mata o gigante. Daqui a pouco Deus te dá a estratégia que destrói o gigante. Daqui a pouco Deus manda um Samar na tua vida. Sobrinho de Davi que salvou ele de Isbi-Benob. Quem sabe você fala, não, mas esse gigante aqui, ele é demais. Não é não. Esse gigante aí vai virar nanico perto de você. Por quê? Porque sobre você está a bênção do Eterno. Sobre você está Abrahá. Sobre você está a mão do Deus Todo-Poderoso. Então, não se preocupe. Tenha certeza, o Deus que prometeu que a terra que mana leite e mel é boa, ele garante que é boa. Então, tem hora que nós não somos fiéis e nem sinceros na nossa missão. Quando Deus falou para Jonas, Jonas, vai lá em Nínive e prega para aquela cidade, porque mais 40 dias eu vou destruir eles. E o Jonas pega o navio para Tarsis. E quando ele pega o navio para Tarsis, o navio começa a se chacoalhar, se abalar, e ele vai dizer assim, olha, eu vou descer lá pro fundo do porão do navio. E ele fica lá. Daqui a pouco o capitão chega e fala para ele, me diz uma coisa, que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a terra que tu pertence? E de que povo tu és? Tem pessoas que ela não sabe responder essas 4 perguntas. Ela não sabe de onde ela vem, ela não sabe para onde ela vai. Está perdida na vida. Cada virada que ela dá uma cabeçada na parede. Sabe por quê? Porque você está fora do chamado do Eterno. Ela não sabe qual é a terra dela. Qual é a ocupação dela? Qual é o povo que ela pertence? Quando eu era criança na igreja, a gente cantava, de quem é este povo? Que povo é esse? Então, quem é você? O que você está fazendo com a tua missão? Você está sendo fiel, sincero? Ou você
sabe que está fora da tua posição. Irmãos, Davi, ele tinha uma grande chamada de Deus na vida, que era ser rei de Israel. Ele sabia disso. O profeta Samuel foi lá e ungiu ele rei de Israel. Mas daqui a pouco, sabe o que o Davi estava fazendo? Tocando harpa para expulsar demônio de Saul. Estava tocando harpa. Qual é a tua vocação? Quem sabe Deus te chamou para cantar e você não tem cantado. Quem sabe Deus te chamou para tocar e você, como diz lá o Salmo, se não me falha, o Salmo 137 ou é 136, 137, nos salgueiros da Babilônia nós colocamos as nossas harpas. Não faça isso, não. Não enterre a chamada de Deus na tua vida. Esteja pronto para continuar a tua missão. Quem sabe você foi chamado para ser um grande ensinador da palavra. Então se prepare, estude. Esteja pronto para você ser um grande ensinador da palavra. Porque você vai precisar disso. Quando você chegar diante do Eterno, quando você acabar a sua jornada nessa vida e chegar diante do Eterno, se você não cumpriu a sua missão, a primeira coisa que o Eterno vai falar para você é: por que você não foi você mesmo? Tem hora que a gente quer ser os grandes heróis da Bíblia, o grande herói da história, o grande... E o Eterno quer que você seja só você mesmo. Seja você. Tinha algumas mulheres que a Bíblia diz que elas financiavam o ministério de Yeshua. O nome delas entrou na Bíblia, na história. Elas nunca pregaram, nunca cantaram, nunca fizeram nada demais. Sabe o que elas fizeram? Financiaram o ministério de Yeshua. Lembra que eu falei que às vezes a tua chamada é só para ganhar dinheiro? Que bom. Não tem nenhum problema com isso, não. Está ótimo. Mas faça o seguinte: seja fiel àquilo que Deus te chamou para você fazer. A segunda pergunta que eu quero te fazer é: se você está na sua missão ou não está na sua missão, quem tem te influenciado? Quem tem te aconselhado? Porque eu vou falar uma coisa para você: eram 12 espias, 10 vieram falando mal da terra de Israel. Só 2, Josué e Caleb, se mantiveram firmes no propósito pelo qual eles foram chamados. Quem está te influenciando? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Existem rodas que nós não podemos nos achegar a ela. O salmista Davi, no Salmo 1, vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não detém o seu caminho no caminho dos pecadores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Quem tem te influenciado nessa missão que você está caminhando? Às vezes, nem as pessoas que deveriam ser mais próximas a nós estão querendo nos incentivar a fazer o nosso papel. Quando Jó estava passando por aquela luta terrível, a própria esposa do Jó falou assim: Jó, faz o seguinte, abandona teu Deus e morre. Já pensou? A esposa falando isso. E o Jó falou: mulher, você está falando igual uma maluca, uma louca. Você recebeu o bem de Deus, você não vai receber o mal. Por que não? Amados, tudo. Romanos capítulo 8, 28 vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
Então, às vezes, você pode achar que a tua luta é grande demais, o teu problema é difícil demais. Mas saiba de uma coisa, todas as coisas cooperam. Se você se mantiver na posição que o Eterno te chamou, você vai ter sucesso na tua vida. Então, quem tem te influenciado? Quem tem te dado conselhos? Quem tem falado com você? Porque pequenos detalhes vão fazer toda a diferença na nossa vida. Às vezes é alguém que precisa, você está precisando de uma palavra, vai em frente que vai dar certo. E aí você vai perguntar lá para aquele pessimista e o pessimista fala, ixi, isso aí não dá certo. É aquela hora que você tá, Deus está comigo. Aí você vai falar com o pessimista fala, ixi, acho que Deus está nesse negócio não. Então, tome cuidado. Tome cuidado com quem te aconselha. Tome cuidado com quem te dá direção. Nem todo mundo que bate nas tuas costas quer ver o teu sucesso. Nem todo mundo que senta na tua mesa quer ver você ter sucesso. Então tome cuidado para que você não seja influenciado negativamente. Esses 12 enviados, 12 espias, irmão, só 2 permaneceu fiel. Sabe por quê? Porque é mais fácil a gente falar mal mesmo. É mais fácil a gente se juntar para fazer uma fofoca negativa. É mais fácil nós nos ajuntarmos para termos atitudes que não são lá essas coisas. Às vezes, para você juntar um grupinho para orar, para estudar a Bíblia, para aprender. Ah, irmão, é tão difícil. Ah, mas para juntar um grupinho, para um churrasco, para assistir o Jogo do Brasil, para não sei o quê. Ah, isso é tão fácil. As pessoas, não, mas fulano é tão legal. Não, não é legal, não. É que você está querendo se aproveitar de determinadas situações da vida dessa pessoa. Então tome cuidado com quem te aconselha. Tome cuidado com quem está opinando sobre a sua vida. Tome cuidado com as pessoas que estão dizendo para você, não vai que vai dar certo. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Então, Efésios 5 e 6 vai dizer, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. É terrível. Pessoas que não têm sabedoria para dirigir a vida dela. Quer dar pitaco na tua. É aquela pessoa que já se separou 10 vezes. Aí quando você chega para ele e fala, puxa vida, o meu marido fez tal coisa, a minha esposa fez tal coisa. Aí sabe o que ela fala? Se separa. É porque ela já se deu mal na vida e ela quer que você também se dê mal. Então muito cuidado. Seja cuidadoso. Seja uma pessoa que tenha discernimento espiritual. O apóstolo Paulo conta que quando ele chegou na cidade de Filipos, todo dia ele e Silas saía uma mulher. E a mulher dizia para a cidade toda, esse homem que vos ensina o evangelho, eles são verdadeiros servos de Deus. E o Paulo achando esquisito, o que é isso? O que essa mulher quer comigo? Daqui a pouco sabe o que ela fez? Sabe o que ele fez? Virou para ela e falou, sai dela, coisa ruim. E o espírito ruim deixou ela. E ela começou a dar prejuízo para os seus senhores. Então tem muitas vezes, amados, que a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego. Quando nós recebemos aquele elogio, que a pessoa parece que ela já elogia pensando em te derrubar. Ela já elogia
dizendo: ele não vai. Ele vai cair. Ele vai quebrar a cara. Ele vai se dar mal. Então, muito cuidado com quem tem te influenciado nessa missão que você está seguindo. Um terceiro ponto que eu quero falar com vocês nessa paraxá: qual é a tua percepção na situação atual que você está? Porque todo dia, amados, se nós formos olhar para a nossa vida com um olhar negativo, todo dia a gente tem um motivo para reclamar. Eu acordo todo dia 15 para as 5 da manhã. Que brahá. Eu levanto às 15 para as 5 para ir trabalhar. Mas se eu não tiver cuidado, eu posso olhar e falar: puxa vida, como eu acordo cedo, que coisa! Não, é uma brahá. Eu estou acordando 15 para 5 para poder ir trabalhar. Eu tenho um emprego que me dá um salário, que eu vivo que eu vivo dignamente. Mas se eu não tomar cuidado, sabe o que vai acontecer? Eu vou reclamar do meu trabalho. Puxa vida, que eu tenho que acordar esse horário. Ah, eu tenho que ir no frio, andar de moto no frio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Deus é bom em todo o tempo. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós em todo o tempo. Então, como você tem olhado para a tua situação? Você tem reclamado ou você tem dado graças? Por quê? Porque o nosso Deus, amados, Ele é justo. E se Ele é justo, Ele não vai deixar você ser atormentado. A Bíblia vai dizer: quando você for tentado, primeiro, ninguém é tentado a não ser por coisas humanas. E Tiago vai dizer que a tentação ela só vem por causa da cobiça dos olhos. O Eterno é justo. Então essa situação que você está passando, se ela for difícil, saiba de uma coisa: o Eterno é justo. E se Ele está te colocando assim é porque você precisa aprender alguma coisa com urgência. Paulo vai nos dizer em Romanos 8, 38 e 39: portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa pegar isso como uma verdade na tua vida. Nada. Nada. Se o negócio não tá bom para mim, sou eu que tenho que melhorar a couraça. Não é o Eterno que é injusto, ao contrário. A Bíblia diz que o Eterno ele só corrige aquele que ele ama e a quem ele tem como filho. Por quê? Porque se você não for assim, amado, se você não for filho dele, ele nem vai te corrigir, ele deixa você à vontade. E a pior coisa que pode acontecer para nós é Deus nos deixar à vontade. Faz o que você quiser. Faz o que quiser, que não tem problema. Esse é um problema sério. 2 Timóteo 1:12, Paulo vai dizer para Timóteo: por essa causa também sofro. Todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Você está se relacionando com um Deus que é justo, com um Deus que é poderoso, com um Deus que tem todo o poder na mão dele. Não disperse isso. Não faça com que você a sua má inclinação te tire da posição que o Eterno te chamou para você vivenciar. Em 2 Coríntios 5:4 vai dizer: porque
enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Amados, é isso que Deus tem para nós. É isso o que Deus tem para nós. Enquanto estivermos nessa carne, nesse corpo, nós vamos... É aquele dia que você acorda meio depressivo, meio para baixo. Mas aí você canta um salmo forte, canta um louvor. Eu sempre falo, né? No nosso tempo, sabe? A pessoa que serve a Deus é meio doida. Tá no carro sozinho, falando sozinho, daqui a pouco tá chorando porque tá sentindo a presença do Eterno. Então, é isso. Enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós vamos sofrer, nós vamos ser confrontados. E muitas vezes não vigiaremos. E aí nós vamos murmurar. Aí nós vamos estar angustiados. Mas, quando nós formos revestidos da nossa casa celestial, para aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Para nós encerrarmos, eu quero perguntar mais uma coisa para você. Como você está se comportando quando recebe uma bênção? Irmãos, você já parou para pensar o tamanho da brahá, da bênção, que foi aqueles... Amados, no Vale de Escol, eles cortaram um cacho de uva e precisou 2 homens levar o cacho no ombro. Em vez da pessoa olhar para isso e falar, rapaz, uma uva dessa aqui dá para nós fazer vinho para 10 anos. Não, sabe o que ele estava falando? Eles estavam falando assim, a terra tem gigante, olha o tamanho dos caras que comem essas uvas. Os nossos sábios ensinam que a terra de Israel é tão abençoada que quando não tinha pessoas lá para receber a bênção repousava sobre o fruto. Por isso que os frutos eram tão grandes. Então, meu querido e minha querida, tem pessoas que quando ela fica pedindo para Deus uma bênção. Ai, Deus, eu quero um trabalho, mas um trabalho para ganhar bem. Aí chega a época dela fazer a declaração do imposto de renda, ela tem que pagar 15 mil reais de imposto de renda. Aí o que ela faz? Aí ela reclama que tem que pagar imposto de renda. Mas você não queria ganhar bem? Aí eu tenho que pagar 30 mil de imposto de renda. Você não queria ganhar bem? Agora que o Eterno te abriu uma porta, você está ganhando bem, você está reclamando de quanto tem que pagar de imposto de renda? Ai, Eterno, eu queria um carro da hora, do ano, não sei o quê. Aí ele vai lá, compra um carrão. O Eterno abençoa, ele compra um carrão. Aí chega o mês de janeiro, ele fala, ai, eu tenho que pagar 10 mil de IPVA. Você não queria um carrão? Na hora que a brahá chega, você reclama da brahá. É isso mesmo? Eu tô certo com isso? Tem pessoas que pedem a Deus, eu queria um filho. Aí quando chega o filho vira um estorvo na vida da pessoa. Eu não consigo fazer isso. Por quê? O meu filho me dá muito trabalho. Ô irmão, você pediu um filho para quê? Para ele servir para te atrapalhar. Quando não tinha filho, era todo dia na igreja. Aí arrumou um filho, aí não posso ir mais. Senão vai tomar vento e vai ficar gripado. E se Deus tirar teu filho? Eu não posso ir porque a minha casa, sabe, dá um trabalho limpar. E se Deus te tirar dessa casa? Te levar para uma comunidade lá na beira do rio? Será que você vai parar de reclamar? Esses homens, esses 12 espias, estavam com a bênção, com a brahá na mão. E estavam reclamando da brahá.
e falando mal da terra de Israel. Quando eles voltam e inflamam o povo contra Moshe e Aharon, a Bíblia diz que o Eterno se ira, fala, vou matar todo mundo. E lá vai o Moshe, não faz isso, Eterno, não mata. Não, eu mato e eu faço de você uma tribo melhor, um povo melhor, Moisés. Não, Deus. Se o Senhor matar esse povo, os egípcios vão falar, é porque ele não tinha capacidade de colocar esse povo na terra de Israel, aí por isso que ele matou no deserto. Faz isso não. O Moshe, até na hora que ele recebe uma grande proposta, ele vai ser humilde para falar, faz isso com o povo não, Deus. O povo é nosso. Deixa o povo. Então, meu querido, quem sabe Deus te deu uma brahá pequena, mas não reclama não. Agradece. Porque Deus, quando vai punir, vai falar, olha, vocês ficaram 40 dias na terra da bênção. Vocês só viram problemas. Vocês só trouxeram reclamações e murmurações. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês 40 anos na luta, na prova. Então, o cara ficou 40 dias na terra da bênção e não conseguiu ver a bênção do Eterno. Aí o Eterno falou, então você vai ficar 40 anos na provação, andando no deserto para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. No final do livro de Números, vai dizer que o povo de Israel andou 42 jornadas. Será que você não está batendo cabeça no deserto da vida aí? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Ai, o casamento não dá certo, a faculdade não dá certo, eu não consigo me formar, o meu filho só dá problema. Será que você não está batendo cabeça? E está batendo cabeça, sabe por quê? Porque só sabe reclamar. Eu lembro, quando eu era criança, às vezes você começava a chorar, acontecia muito isso com as mães mais antigas, né? Começava a chorar, a mãe falava, você está chorando sem motivo? Espera aí que eu vou te dar um motivo para você chorar. O povo chorou quando ouviu o relato dos espias. Deus olhou para ele e falou, vocês estão chorando? Vocês vão chorar agora. E aí o povo recebeu a sentença. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Enquanto tiver alguém acima de 20 anos, hoje, quem tem mais de 20 anos hoje, não vai entrar na terra prometida. Eu brinco, quando eu leio esse texto, que eu falo, tinha filho que ficava olhando pro pai e falava, essa desgraça não morre. Enquanto ele estiver vivo, nós não entra na terra. Já pensou quando morreu o último, que o povo olhou e falou, rapaz, esse era o último. Não tem mais ninguém para morrer. Agora nós vamos poder tomar posse da terra. Meu querido, tome cuidado. Eu falei no vídeo passado e vou reforçar esse vídeo aqui. Nós começamos e vamos começar a falar uma série de porções aonde, a boca vai destruir as pessoas. Aqui, a boca destruiu o povo de Israel. Em vez de entrar na terra no outro dia, não, agora vocês esperam 40 anos. 40 aninhos para vocês poderem passar o Jordão e adentrar a terra. Mais uma vez eu quero convidar você, curta esse vídeo, compartilhe, assine, ative o sininho para você ser notificado. Você é convidado a conhecer a nossa sinagoga, a Sinagoga Mikdash Davi. Nós estamos aqui em Barueri, mas você pode pôr Mikdash Davi no YouTube. Nós temos muito material, muita coisa boa lá, e você pode ter um crescimento espiritual grandioso. Eu espero você no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.